Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Olá, queridos, paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Hoje nós vamos analisar a página de número 6 de nossa apostila. A aula de hoje é elementos práticos de um grupo familiar. Nós ouvimos na aula passada os elementos humanos que compõem o grupo familiar, e nessa nós vamos ver os elementos práticos de um grupo familiar. Primeiro elemento prático, e aí está falando da prática propriamente dita, a liderança. Essa liderança precisa ser uma liderança exemplar. O que é uma liderança exemplar? Todo líder é um espelho para outras pessoas. As pessoas olham para um líder e se espelham nelas, ou neles, nos líderes. Então, o líder precisa ter uma vida exemplar. Um bom líder é aquele que orienta o seu grupo com um propósito definido, com foco. Ele instrui, ele prepara esse grupo para a atividade do grupo propriamente dito. Por exemplo, no grupo familiar, você tem, dentro dessas pessoas que compõem o grupo, sempre alguém que tem um ente querido, ou até mesmo uma pessoa do grupo propriamente dito, que passa por um momento de enfermidade, de doença. Compete ao líder orientar esse grupo. Se ele não pode estar, por algum motivo, ele orientar que algumas pessoas desse grupo, vá lá fazer uma visita, vá até a residência dessa pessoa, fazer uma oração com ela. Se tem alguém do grupo passando por alguma necessidade, alguma privação, seja ela qual for, ou alguém que é conhecido dessas pessoas do grupo, nós instruímos que primeiro o grupo familiar busque resolver esse assunto. Se o grupo familiar não consegue resolver, por algum motivo, peça ao supervisor uma orientação ou um auxílio. Tenta resolver com a rede. Não conseguiu? Então vá até o pastor da igreja para ver o que pode ser feito para resolver. Por que seguir esses passos? Porque se toda e qualquer situação que houver no grupo ir direto ao pastor, sobrecarrega o pastor. Então já existe uma hierarquia, líderes treinados, porque alguns assuntos mais simples, esses líderes vão resolver. E aí vai chegar ao pastor os assuntos que são mais difíceis de se resolver e que é necessário ele estar envolvido. Então, seja na área social, seja doença, o líder, ele é o primeiro a se preocupar e fazer com que o grupo se preocupe. Ele cuida bem de todos. O líder é um servo. Tem uma frase muito interessante que diz que se o líder não está pronto a servir, ele não serve. O servo que não serve, não serve. É muito importante. No reino, Jesus ensinou que se a pessoa quiser ser grande, ele precisa ser o que mais serve. Não com o intuito de ser maior do que o outro, não, mas sim com esse ensinamento de que eu preciso estar disposto a servir. Então, se eu estou disposto a servir, eu estou disposto a cuidar, eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto a lutar pelas causas do Evangelho, pelo sucesso, pelo crescimento do grupo familiar, porque é sabido que lidar com pessoas dá trabalho. Em algum momento esquenta a cabeça, porque pessoas dá trabalho. Então veja,
Em algum momento o líder vai ficar de cabeça quente. Porém, é muito prazeroso. Porque à medida que você vê o crescimento das pessoas, à medida que você vê as pessoas evoluindo, crescendo no homem espiritual, crescendo em relacionamento, sendo curadas, felizes, crescendo como homens de Deus e mulheres de Deus, é uma recompensa gratificante para todo e qualquer líder. Então, o líder, ele ama ver as pessoas crescer. Ele está disposto a servir. O líder, ele está sempre orando pelo grupo. Sempre. Ele tem compromisso com Deus, diante de Deus, acerca de todas as pessoas que compõem o grupo. Sempre, diariamente, ele está apresentando pessoa por pessoa, colocando diante do Senhor a vida de cada indivíduo e colocando diante do Senhor a família dessas pessoas, para que o Senhor alcance aqueles que estão com problema de saúde, aqueles que estão clamando pela salvação, enfim. O líder, se alguém chamá-lo, se alguém requisitá-lo, ele sempre está disposto a servir. Qual é o maior exemplo? O maior exemplo é o próprio Cristo. Nós vemos que na noite que antecedeu a entrega de Jesus por Judas, ele, na mesa, pegou uma toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar o pé de todos os discípulos seus. Chegando em Pedro, Pedro falou: não, Senhor, imagina eu fazer isso. E aquela situação que você conhece, Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então não lava os pés, lava-me inteiro se for o caso. Mas só os pés era necessário. E Jesus mostra ali uma liderança servidora, uma liderança que está disposta a servir os seus discípulos. O líder precisa ser o maior servo. Este exemplo nós temos na pessoa de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 17, nós temos esse exemplo na pessoa de Jesus. As pessoas vão respeitar o líder quando elas perceberem que, de fato, o líder está à disposição para servi-las. Se o líder, de fato, está à disposição para servi-las, as pessoas vão reconhecê-lo. Algo que é muito interessante. Um líder não é quem manda. Um líder é quem é seguido. Líder não dá ordem. Líder dá exemplo. É muito diferente. Jesus disse isso. Jesus disse que os líderes e os governantes desse mundo sentam na cadeira. E na cadeira dessas lideranças, muitos querem sentar. E ele diz: no meu reino não é assim. E aí é quando ele diz: no meu reino, o maior é o que mais serve. Então líder não manda. Líder dá exemplo. Líder é seguido. Por quê? Porque ele faz. Ele ensina fazendo. Isto é o caminho de uma boa liderança, uma liderança servidora. O líder, como pastor do grupo familiar, entenda que o líder do grupo familiar, ele tem a figura de pastor, porque é ele que está diretamente ligado com essas pessoas e instruindo. Por isso que esse líder precisa estar nos treinamentos. Por isso que esse líder precisa estar ouvindo a orientação do seu pastor titular. Por quê? Porque ele é uma figura que representa o pastor e em algum momento, se não em todos, ele é o pastor mais próximo daquelas pessoas, porque ele está cuidando delas. Ok? Então um líder, de certa forma, é um pastor. E aí, quais os requisitos de um pastor? Nós temos alguns requisitos do pastor. O pastor, segundo Atos dos Apóstolos 20, do 28 e 29, ele cuida das ovelhas.
Então, assim como o pastor se preocupa em visitar, em aconselhar, em orar pelo rebanho, em visitar a doente, a que de repente está querendo se desgarrar, cuidando, buscando orientar, ele e o líder tem esse mesmo papel. A preocupação de visitar, a preocupação de orar, a preocupação de ir atrás é do líder. E ele transmite essa preocupação para o grupo, para que o grupo compre essa luta, essa briga com ele. Outro papel de um líder pastor, ele conhece as ovelhas. Em João 10, versículo 14 e 15, Jesus diz que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Então o líder conhece todas as ovelhas, precisa conhecer, é muito importante. Cada componente do grupo pelo seu nome. É muito importante isso, se preocupar em conhecer cada pessoa pelo seu nome. Inclusive o visitante que chegou, se esforce muito para gravar na mente o nome daquela pessoa, porque isso é muito importante. Outra característica de um líder pastor, ele procura as ovelhas. Nós temos o caso em Lucas 15 e versículo 4. É o pastor que vai atrás da ovelha perdida, que está se desgarrando ou que se desgarrou do grupo familiar. Alguém que está deixando de vir, se faltou uma semana, já é motivo de fazer uma ligação, se ver se está tudo bem, de acompanhar. Se faltou 2 semanas, é motivo de ir atrás, de visitar, de ir lá abraçar, falar o que está acontecendo, ouvir essa ovelha. É muito importante a procura pelas ovelhas. Outra característica, o pastor é o que traz alimento para as ovelhas. Nos Salmos 23, isso é muito claro. E também na questão do mundo animal, a ciência relata que as ovelhas só pastam, só vão às águas e se sentem tranquilas, de fato, quando elas estão com a figura do pastor próximo delas. Por quê? Porque ovelha é um animal bem frágil e ela precisa da figura do pastor. Então, ela precisa ser alimentada. E na onde é que ela vai ser alimentada? No grupo familiar, né? No momento da palavra, na igreja. Né? A preocupação não se restringe apenas no grupo familiar. O líder precisa estar olhando para as pessoas do seu grupo familiar, se essas pessoas estão nos cultos na igreja. Se elas não estão vindo aos cultos na igreja, tem alguma coisa que não está correta. Ela precisa estar no grupo familiar, mas também precisa estar na igreja. É tão importante quanto, ok? Então, o líder está notando que ela vem no grupo familiar e deixa de vir à igreja, sente com essa pessoa, orienta, porque na igreja ela é alimentada, ela vai ouvir a ministração, ela vai participar do louvor, ela vai ter comunhão com o total da igreja, que é muito importante. Outra característica do pastor, ele protege as ovelhas. O líder, quando vê que alguma ovelha está passando por alguma situação, pode acontecer dentro do próprio grupo familiar de ter pessoas difíceis de se lidar. Existem alguns seres humanos que são difíceis de se lidar. Pessoas que trazem problema, que criam problema. Então tome cuidado, tome cuidado. Se essa pessoa está trazendo muito problema ou está criando situações, chame ela no particular. Cuidado, proteja o grupo, converse com ela, oriente, gaste mais tempo com ela, ensine para que essas questões, talvez levanta muitas questões de debates e não é o caminho, de confrontos e não é o caminho. O caminho é o ensino, com muito amor,
né, o esclarecimento da Bíblia Sagrada, sem ficar em debates. Paulo já disse lá em suas epístolas, pessoas lá nos seus dias que ficavam debatendo genealogias intermináveis. Ele falou para nós não nos envolver nisso. Então tem alguns assuntos que só vai criar tumulto. Então, muito cuidado, ok? Então o pastor cuida das ovelhas, ele conhece as ovelhas, ele procura as ovelhas, ele alimenta as ovelhas e ele protege as ovelhas. Vida espiritual exemplar. O líder precisa ter uma vida espiritual exemplar. Anda em amor, anda em santidade. Reserva tempo diário com Deus. Queridos, nós temos sido redundantes nisso aqui. Se tem algo que o inimigo tem conseguido roubar dos cristãos em nossos dias, é o tempo de qualidade com Deus. Lá desde o Éden, Deus deixou isso muito claro, que isso é muito importante. Ele, o Criador, separa um tempo na agenda dele para nós indivíduos. E nós não conseguimos muitas vezes separar tempo para Deus. E a Bíblia nos ensina que para Deus precisa ser o nosso melhor. Então um líder precisa ter tempo diário com Deus, ok? Ele precisa ser submisso aos seus líderes, às suas autoridades. Isso é muito importante, essa característica num líder. Se não é submisso, não vai ser um líder adequado. Pode ter certeza que vai criar problemas. O líder exemplar é ensinável. Uma pessoa que não é ensinável, que certamente também vai trazer problemas. Uma pessoa quebrantada, uma pessoa aberta e flexível. Isso são características muito importantes na vida de um líder. Um bom líder, um líder servo, tem uma vida familiar sólida. Ele anda em amor no seu lar, lutando por sua família e pela família de Jesus. Entenda, a nossa família, nosso lar é muito importante. E existe algumas pessoas que valorizam o lar e deixam de valorizar a família de Cristo, que é a igreja. Precisamos valorizar o lar, com toda certeza, isso é fundamental, mas não devemos deixar de valorizar a família de Cristo, a igreja. Efésios capítulo 2 vai nos ensinar que nós somos a família de Cristo, um edifício que é levantado como homens espirituais e Ele é quem habita nesse edifício. Então, precisamos valorizar a nossa família? Claro, isso é característica de um bom líder. Mas também este bom líder precisa valorizar a igreja, que é a família de Cristo. Ok? Isso é muito importante na vida de um bom líder. Se é casado, né, tem uma vida distinta, que cuida bem dos seus, ok? Que honra a esposa, que cuida dos filhos, tem os filhos na orientação da palavra. Se é solteiro, tem uma vida exemplar, que anda em santidade, ok? Um bom líder é um bom discípulo. Um bom líder é um seguidor obediente de Jesus. Jesus disse para fazermos discípulos. E se eu não sou um bom discípulo, não vou ser um bom liderado, não vou ser um bom líder. Então é muito importante. Um bom líder precisa estar discipulando alguém, precisa estar discipulando pessoas. Nossa orientação é que pelo menos 2 pessoas, 2 casais, 2 duplas, ok? Sempre do mesmo sexo. Se é um casal daqui, discipula um casal de lá. Se é um casal daqui e tem uma dupla de lá, sempre o casal para discipular a dupla, para não ter problemas, ok? Além de discipular, ele é discípulo de alguém. Ele tem um discipulador, ok? É frequente nos cultos, é frequente nos treinamentos, auxilia os irmãos na igreja, não é partidarista por este ou por aquele assunto, por este ou por aquele grupo. É claro que o grupo dele ele dá uma atenção especial, mas ele não é partidarista, porque todos
no final das contas, fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Este líder tem uma conduta clara, ele é límpido, digamos assim. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e as trevas e os que andam em trevas não a receberam. Por quê? Porque andam em trevas. Mas nós andamos na luz, então a nossa conduta é clara, é limpa para que todos vejam. Esse líder é cheio do Espírito Santo. Entende o que Jesus declarou? Sem mim nada podeis fazer. É compreensivo que não é nós que fazemos. Nós somos apenas um instrumento para que ele se utilize desse instrumento, para que a vontade dele seja feita. E para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, para conseguirmos continuar lutando e vencendo no nome de Jesus. Ter dons espirituais e, além dos dons espirituais, não pode faltar os frutos do Espírito. Se a pessoa não tem na sua vida os frutos do Espírito, fica muito difícil, porque é os frutos que diz que árvore esta árvore é. Jesus ensinou assim: você conhece uma árvore pelos frutos que ela produz. É um bom administrador, ou pelo menos luta para ser. É um dizimista, usa bem o seu tempo, isso é muito importante. Eu acredito que você tenha notado que sempre que fala de tempo, eu paro para falar um pouquinho, porque tempo é muito importante. Hoje nós somos muito roubados em tempo. Cuidado, querido. Cuidado onde você está investindo o seu tempo. Preste muita atenção em algo muito interessante. Você e eu somos frutos hoje, ou resultado hoje, do que fizemos ontem. E seremos resultado amanhã do que fazemos hoje. Se o que acontece hoje não nos agrada, significa que as nossas atitudes de ontem não foram as melhores. E se nós não queremos que o nosso amanhã não seja como hoje, nós precisamos mudar as atitudes hoje. E tem muita gente jogando tempo na lata do lixo. Tempo é muito precioso. Se você quer crescer, você tem que investir tempo em crescimento. Qual é a sua área? Então, um líder precisa ser um bom administrador do seu tempo. Tem gente que gasta, e infelizmente é uma maçante maioria. É 4, 5 horas diárias de frente de um aparelho de televisão. Que se você reunir toda a programação que ela assistiu, se você tirar lá talvez 30 minutos que vai contribuir com o crescimento dela, foi muito. Então, enxuga isso. Selecione. Seja criterioso com o tempo, porque é muito importante. Ele é um bom administrador dos dons, dos bens, do corpo. Do corpo, pastor? Sim, do corpo. O meu corpo é a morada do Espírito Santo. Tem gente que não se preocupa com a sua saúde, que não se preocupa com a sua higiene, não se preocupa, fica complicado. Por quê? Porque eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Descanso, tempo de descanso. Tem gente que trabalha muito e esquece o tempo de descanso. Veja que a Bíblia diz que Deus trabalhou e no 7º dia Deus descansou, mostrando para nós que o descanso é muito importante. O bom líder é uma testemunha, ele é uma boa testemunha de Jesus, ele dá testemunho de Jesus. Em Atos 1:8 fala para nós ficarmos até recebermos poder para sermos testemunhas. Ele deu o Espírito Santo, ele enviou a pessoa do Espírito Santo. O poder descido do alto é para sermos testemunhas. Então, um bom líder precisa ser uma testemunha de Jesus. Para terminarmos, ele precisa ser aprovado pela liderança. O líder do grupo familiar precisa ter passado pelo crisol da liderança. O supervisor precisa ter aprovado, o pastor precisa ter aprovado, o seu discipulador precisa ser aprovado. Porque se ele não foi aprovado, ele certamente não está preparado para ser um bom líder. Ok, queridos? Esses critérios são muito importantes
tá? Você podendo, tem vários livros que falam sobre liderança, vai auxiliar muito. Faça isso, invista tempo em leitura, que é muito bom, tá bom? Quero orar com você para que a semana que vem nós possamos ter aqui uma nova aula abençoada, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor levante em nossos dias, em nosso meio, em nossas igrejas, uma liderança saudável. Homens e mulheres que têm o teu Espírito Santo, espírito de poder, de audácia, um espírito, Senhor, que vem sobre nós para fazer-nos testemunhas de Jesus, uma liderança eficaz, uma liderança com foco, uma liderança que sabe para onde está indo, que luta por ideais e objetivos, esses ideais não humanos, mas ideais que vêm de Ti, Senhor. Como o Senhor Jesus nos ensinou, nós oramos. Venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade. Nos capacite e faça-nos líderes que glorifiquem o Seu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Tão longe do Pai, consolar.